Boa noite de novo. Já compartilhei essa palavra aqui de manhã e o Senhor falou poderosamente aos nossos corações aqui. Creio que não vai ser diferente à noite, amém? A Bíblia diz que a palavra de Deus ela é sempre viva, ela é sempre eficaz, então ela sempre dá frutos, né? E eu estava meditando nessa tarde sobre a palavra que já havia pregado de manhã e consegui tantas coisas assim, ter tantos insights, tantas respostas, tantas experiências, né? E Deus faz isso conosco, com a sua palavra, né? Derramando sobre as nossas vidas, nos dando experiências, né? Essa palavra ela é um poço inesgotável, então nós podemos buscar e, né, estar nos alimentando todos os dias. Queridos, a palavra que eu quero compartilhar com vocês nessa noite tem como título Organizando o ordinário para experimentar o extraordinário. Quem é que quer viver o extraordinário de Deus na sua vida? Acho que todos nós queremos, né? Senhor, eu quero viver um tempo extraordinário com a minha família. Eu quero colher frutos extraordinários de um plantio, né? Todos nós queremos viver o extraordinário. Quem nunca orou por algumas coisas, né? E daí eu quero te perguntar, você já percebeu alguma vez, você já olhou para alguma situação e olhou assim e pensou, nossa, eu orei por isso. Eu estou vivendo coisas que eu orei um dia. Outro dia Deus estava me lembrando sobre isso, sobre algumas coisas que eu orei, busquei, e eu estava vivendo. Então, que extraordinário é a gente perceber a obra que Deus está fazendo, poder reconhecer aquilo que Deus está fazendo. Então, o título dessa palavra é esse, e nós vamos falar muito sobre isso hoje, sobre ordem, sobre viver numa ordem para que a gente possa experimentar o melhor de Deus nas nossas vidas. Quero convidar você a abrir em 2 Reis 20, do capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 6. Vou me estender um pouquinho a mais aqui nessa leitura hoje à noite. Reis, capítulo 20, versículo do 1 ao 6. Para quem não trouxe Bíblia, vai estar aqui atrás no Data Show também. Mas, já, enquanto ali uns estão abrindo, eu quero encorajar você a trazer sua Bíblia, andar com a sua Bíblia. O pastor sempre diz que quem anda com uma Bíblia impressa está sinalizando que é um poço no meio do deserto. Se alguém te vê com uma Bíblia, já vai pensar, esse é crente, esse tem uma água, né? Vai se aproximar de você, você vai se tornar aí um instrumento nas mãos de Deus também para abençoar outras vidas. Então, quero encorajar você a andar com a sua Bíblia por aí, sua Bíblia impressa. Então, 2 Reis 20, do 1 ao 6, fala assim: naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias virou seu rosto para a parede e orou ao Senhor, Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo assim: lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade, com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele, ao profeta, né? Volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor Deus de Davi, seu predecessor, isso. Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, e o curei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Paramos aqui. Eu quero chamar a sua atenção para o versículo 1, que fala assim, né? Ezequias, lá no 1, fala assim: por aquele tempo, a palavra de Deus veio a Ezequias, né? Ezequias estava doente. E o profeta Isaías vai até a casa dele e fala para ele: põe a sua casa em ordem, porque você vai morrer. Aqui em 2 Reis, ali um pouquinho para frente, fala que Ezequias morreu, né? Depois desses 15 anos que Deus deu de acréscimo na vida dele.
Então, a Bíblia diz que ele morreu aos 54 anos. 15 menos 54 dá 39, né? Acho que é isso, os matemáticos aí, né? Um cálculo rápido. Então, você imagina que a palavra do Senhor veio a Ezequias quando ele tinha 39 anos, falando que ele ia morrer. Né? Imagina nós bem jovens, aí nos 30 e poucos, vinha um profeta até nós e dizer, você vai morrer, arruma sua casa, porque você vai morrer. Na hora, o que você pensa? Está repreendido, em nome de Jesus, né? Quero viver muitos e muitos anos. Mas essa foi a realidade desse rei, né? O Senhor mandou falar para ele arrumar a casa dele. Sabe, depois Deus deu um acréscimo na vida dele, mas não é nesse ponto que eu quero me deter com você nessa noite. Eu quero me deter com você no ponto de que nós precisamos arrumar a nossa casa. Nós precisamos organizar a nossa vida. Nós precisamos pôr em ordem aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Aquilo que Deus tem colocado na nossa vida, aquelas coisas que Deus já nos deu, nós precisamos colocar em ordem. Porque o fato é que eu e você vamos morrer, ok? Isso é um fato, né? Na nossa carne, um dia se vai. Se Jesus não voltar antes, nós vamos experimentar da morte. Por quê? Porque um dia o homem pecou e o salário do pecado é a morte. Então, mais cedo ou mais tarde, um dia nós vamos. Como diz o pastor Cláudio Duarte, estamos numa fila invisível da morte. A qualquer momento alguém pode chamar a nossa senha, né? Essa é uma fila que a gente vai deixar qualquer um passar na nossa frente, né? Pode ir, pode ir. Mas o fato é que já tem, nossos dias estão contados. Mas Deus fala para nós que nós precisamos organizar a nossa vida. Eu creio que a palavra que Deus trouxe para a igreja nesse domingo é isso. Para nós olharmos para a nossa vida e nos organizarmos. Organizar significa ajustar, ordenar, colocar por sequência, sabe? Dar prioridade àquilo que é prioridade. Precisamos sair daqui nessa noite com essa consciência de que, Senhor, em que coisas que eu tenho dado prioridade? Será que as coisas que eu tenho dado prioridade realmente são as prioridades que o Senhor tem para a minha vida? Será que do jeito que eu tenho organizado a minha vida tem sido a ordem que o Senhor tem estabelecido para mim viver? Sabe, eu dei o exemplo de manhã da escada, que foi o exemplo que o Senhor trouxe para mim. Imagina uma escada, né? A escada ali, ó, tem os degraizinhos, lá também tem outra. Você já experimentou subir uma escada que faltava degraus? Alguém aqui já? Eu gente. Já subi algumas escadas que faltava. Gente, é uma loucura, é um desajuste, né? Você tem que se matar para alcançar o degrau de cima. Por quê? Porque é uma ordem. Os degraus estão ali para que a gente possa subir, né? Certinho. E assim é a nossa vida. Se ela estiver fora da ordem, vai dar problema. Vai dar problema. Se tiver alguma área da nossa vida fora da ordem, desorganizada, bagunçada, negligenciada, vai dar problema. É como subir uma escada faltando degraus. Você vai estar sempre penando naquilo ali. Está fora da ordem. Então, eu quero te dar um exemplo aqui do tripé. Imagina que essa mesa aqui é um tripé, né? O pastor usou esse exemplo até no treinamento. Ela tem 3 pezinhos, né? E ele usou o exemplo de, imagina você vem aqui dar um chute num pezinho. O que vai acontecer com essa mesa? Vai cair, né? Mas dá para ela talvez tentar se equilibrar? Talvez, mas aqui nesse caso, se a gente derrubar um pezinho, vai cair essa mesa. Assim as nossas vidas. As nossas vidas, ela é baseada em alguns princípios. E princípios, eles são inegociáveis. Princípio é solo. Princípio é base. Imagina que temos esse prédio aqui. E por baixo desse prédio há uma base. Ela foi construída sobre uma base. O Léo está aqui, é pedreiro, ele sabe bem a importância de construir um fundamento. Então, é princípio. Então, eu quero perguntar para você aqui, quais são as suas prioridades? Quais têm sido a ordem das suas prioridades? Ai, pastor, eu não sei, eu faço tanta coisa. Eu vou te dar um exemplo aqui de um tripé. Aonde você gasta o seu tempo, ou a maior parte dele, o seu dinheiro e a sua atenção, ali está a sua prioridade. Aonde você investe o seu tempo, o seu dinheiro e a sua atenção, ou maior parte dela, ali está a sua prioridade. Como diz a música do pastor Robson, que é uma frase do pastor Weibe, que ele fala, o tempo que eu gasto com as coisas definem onde estão minhas reais prioridades. Essa é a realidade. A gente pode até dizer que não, mas o tempo que a gente gasta com as coisas definem, né? Então, talvez
hoje você esteja dando em excesso uma prioridade, um tempo, um investimento maior para o seu trabalho. Talvez você está negligenciando a sua família, o seu casamento, seus filhos. Talvez você está dando um tempo a mais para a sua faculdade. Talvez você estuda e você pensa, não, agora minha vida é a faculdade. Não, né? Existem fases da nossa vida. Fazer faculdade é de Deus? Com certeza, é de Deus, é muito de Deus. Agora, por exemplo, não vir ao culto por causa da faculdade é de Deus? Ai, pastora, porque eu sempre tenho muito trabalho. Eu caminhei com uma jovem desde a adolescência dela, desde os 11 anos, e até hoje ela ainda se aconselha comigo, ela já está com 25 anos mais ou menos. E eu me lembro que quando ela entrou na fase da faculdade, era uma loucura. Ela estudava de manhã, de tarde, de noite. E eu sempre falava para ela, fulana, você precisa priorizar pelo menos o culto. Você precisa estar lá, você precisa buscar estar junto com a família de Deus. Você precisa dar prioridade para isso. E ela negligenciava isso. E de vez em quando ela conhecia a palavra, quando o sapato apertava, ela me ligava e eu sempre atendi ela, né? Porque a gente atende por amor, a gente atende porque Deus ama as pessoas, independente das suas escolhas. E ela passou 5 anos da faculdade dela, tendo problemas de todo tipo que você possa imaginar. E ela sempre me procurava e eu dizia, fulana, você precisa buscar a Deus. Você acha que Deus te colocou numa faculdade? Você acha que Deus te deu esse emprego? Né? Agora, abrindo um parênteses para a nossa vida, você acha que Deus te colocou naquela empresa? Você acha que Deus te abençoou para você estar onde você está? Para que você ande afastado dele? Não, tudo aquilo que Deus coloca na nossa vida é para 2 coisas. É para nos abençoar, mas também é para abençoar o reino de Deus. De alguma maneira, para a gente levar aquilo que está na nossa mão. Então, essa fulana passou esses 5 anos, né? Ah, mas é muito corrido, mas a faculdade, mas isso, mas aquilo. Acabou a faculdade da fulana faz 2 anos. Deixa eu te perguntar, a fulana está indo no culto? Não, ela não está buscando a Deus, ela está afastada da palavra. De tempo em tempo ela continua me ligando e eu continuo atendendo ela, porque ela mora no meu coração, eu conheço ela desde que ela era uma criança e vou sempre atendê-la. Mas a questão é que ela nunca vai viver a plenitude daquilo que Deus tem para a vida dela, para todas as áreas da vida dela. Por quê? Porque essa fulana não tem colocado a sua vida em ordem. É uma bênção? É uma bênção. Amo ela de paixão. Ela vive coisas maravilhosas. Porém, existem áreas da vida dela que são disfuncionais. E é assim na nossa vida. Se tiver alguma área na nossa vida que estiver fora da ordem, nós vamos ter problema. E a gente tem dito aqui, Deus não nos chamou para nos arrastar, queridos. Deus nos fez para ter vida e vida em abundância. Se há alguma área da nossa vida que nós estamos nos arrastando, quer dizer, existe uma disfunção ali. Existe alguma coisa que não está funcionando. É como você pegar uma peça de quebra-cabeça e colocar fora do lugar. Colossenses 2:5 fala assim: me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Me alegro em ver como vocês estão vivendo em ordem. Ou seja, há uma ordenança, até mesmo na criação. Quando Deus cria o mundo, cria todas as coisas, Deus fez tudo em ordem. Ele fez todas as coisas para que funcionasse, sabe? E nós não somos diferentes. Eu sempre digo quando eu passo estudo, você imagina que você olha, por exemplo, lá no meio do nada, né? Eu já dei esse exemplo aqui porque eu gosto muito dele. Uma tribo indígena onde as pessoas nunca ouviram falar de igreja, de Bíblia. Tá lá as pessoas adorando o sol, né? Aqueles índios lá adorando o sol, adorando aquilo que os seus olhos podem ver. E claro, eles vão ser condenados por isso? Não. Se a palavra de Deus não se achegar até eles, eles vão ser julgados pela luz que eles têm, por aquilo que eles conhecem, né? Mas por isso que a natureza declara a glória de Deus. Nós vamos ser indesculpáveis. Ou seja, aqueles que estão lá, eles estão adorando a Deus, eles estão buscando a Deus nas coisas. Às vezes nós corremos o risco de achar que buscando algumas áreas da nossa vida, dando força para algumas áreas, nós vamos ser bem-sucedidos e vai ficar tudo bem. E nós negligenciamos que há uma ordem. A Bíblia fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e no mais tudo vos será acrescentado. Tudo, trabalho, dinheiro, né, família, todas as bênçãos. Então é sempre hora, é sempre um bom momento
Todos os dias, eu como uma boa colérica, né? Todos os dias eu paro e eu penso sobre a minha vida. Todo dia eu sou muito autocrítica. Eu digo que quando eu erro, ninguém precisa me acusar. Porque eu mesma já me coloco na parede, já me corrijo, né? Porque eu conheço a palavra, eu tenho a luz da palavra na minha vida. Então, todo dia é dia para a gente parar e dizer, Senhor, em que áreas da minha vida não está funcionando? Em que áreas da minha vida eu tenho patinado, tenho estado fora da ordem? Sabe, Deus te deu a família que você tem, os filhos, o cônjuge, sabe, o teu trabalho, tudo aquilo para você usufruir. Não para você ir lá e sobreviver. Ai, meu Deus, trabalhar de novo. Ai, meu Deus, essa mulher, esses filhos. Não, Deus nos deu para usufruir. Temos usufruído, sabe, temos aproveitado daquilo que Deus tem dado. Deus quer que a gente ajuste algumas áreas da nossa vida para que a gente aprenda a amar o que Deus ama. O que Deus ama? Deus ama as pessoas. Deus ama as pessoas. Deus ama as pessoas que estão ao nosso redor. Então nós precisamos nos ajustar para a gente aprender a amar as pessoas. Sabe, nós precisamos cuidar com o ativismo, por exemplo. O fazer. Vivemos num tempo onde as pessoas são valorizadas muitas vezes pelo que elas fazem, não pelo que elas são, né? Por isso que nós precisamos entender a quem nós pertencemos. Nós pertencemos a um Deus que não precisa de performance. A um Deus que nos ama no nosso íntimo, na nossa individualidade, que entende as nossas fraquezas e ainda assim acredita em nós, sabe? É impressionante como a desordem, ela traz o caos para a vida de uma pessoa. Vou dar alguns exemplos aqui de desordem. Então, imagine gavetas bagunçadas. Você vai lá procurar uma meia, não acha, né? Eu dei um exemplo até no culto da manhã, que no treinamento de sábado eu estava aqui, né? O pastor estava aqui, fazendo aqui a parte do treinamento, e eu estava ali, né, ouvindo e tal. De repente, eu olho para o meu pé, eu estou com uma meia rosa e uma branca. E eu falei, meu Deus do céu, que vergonha. Como já baixei minha calça para não aparecer, né? Aí eu comecei a pensar, né, por que eu vim com a meia trocada? Claro, saí na correria. E lá em casa, meu guarda-roupa, ele está em desordem, porque ele está pequeno demais para as nossas necessidades, né, amor? E assim, ó, eu tenho uma gaveta. Mulheres, isso é para aplaudir de pé. Uma mulher tem uma gaveta, uma gavetinha assim. E a minha gaveta estava tão abarrotada que ela caiu. E daí ela caiu e a gente tá sem tempo para colocar isso em ordem. Coloquei as minhas coisas que estavam na gavetinha em saquinhos, né, para dividir. Só que não está funcionando. Tá uma desordem lá nas minhas coisas. Então, terrível procurar uma meia lá, porque se mistura. E é uma coisa, ou seja, é uma desordem que causa um caos. É um pequeno caos? É um pequeno caos, mas causa. E se a gente não organizar a nossa vida, são os pequenos caos que começam a dar problema. Não é os grandes problemas que destroem famílias, casamentos, relacionamentos. São os pequenos que vão se acumulando se a gente não resolve. Então, nós já estamos atrás de uma solução para esse guarda-roupa. Em breve, terei muitas gavetas, em nome de Jesus. Até lá, eu faço melhor com o que eu posso, com o que eu tenho, né? Mas a desordem, por exemplo, num quarto, né? Quem tem filho sabe a luta que é manter o quarto de um filho organizado, né? E quem não tem filho na adolescência, se preparem, porque chega na adolescência e isso piora um pouco mais, né? Agora a gente está com 3 adolescentes em casa e toda vez que eu entro no quarto, ou é um ou é outro, ou é a penteadeira, porque é 2 meninas, ou é o tênis do filho, ou é as mochilas, e eu até falei, né, a piadinha aqui de manhã, que entrar no quarto de filho, adolescente, é que nem entrar na van. Você entra para dar uma olhadinha e sai de lá com 3 pratos, 2 toalhas e um jogo de copo. É isso, né? A desordem. E daí eu olho para aquilo e falo, Jesus, mas é uma vida ensinando. Aí eu me lembro que é um caminho invisível, mais real, que eu estou falando, porque educar dá trabalho, não dá? Construir relacionamentos dá trabalho, não dá para fazer isso de um dia para o outro. Quem dera que a gente falasse, meu filho, arrume seu quarto, e depois o quarto ficar sempre arrumado. Não é assim, né? Dá trabalho.
Deus tem paciência com nós, né? Temos que aprender a ter paciência com os nossos filhos. Então, a desordem no trânsito, gente. Quem vive aqui em Tijuca, todos nós vivemos aqui, sabe que bagunça que é o trânsito dessa cidade. Quando não é uma rua quebrada é outra. Quando não é uma rua em reforma é outra. E a gente tem que se desviar. E tem hora que você não sabe mais. Outro dia a gente veio... Eu vim trazer as crianças na escola na sexta de manhã, e daí eles tinham pintado rótulas, não sei se vocês viram, lá perto do Sesc, uma rótula aqui na Rua do Planeta, aqui, nessa rua. Aí cheguei meio-dia, já não tinha mais a rótula, eles pintaram um quadrado, porque eu acho que quem pintou, pintou no lugar errado. Pensei, Jesus, causa um caos dentro da gente, causa às vezes um estresse, que você pensa, meu Deus, eu estou perdendo tempo da minha vida, né? Porque eu vim programando passar por aqui, e não está. Né? E fora os buracos, né? Novos que aparecem todo dia, que você passa ali e passa no buraco. Ou seja, a desordem causa um caos, ela nos incomoda, ela nos tira do lugar, né? Cozinha desorganizada, mulheres, o que é uma cozinha desorganizada? Meu Deus, a casa pode estar toda arrumada, né? Se a pia estiver cheia de louça, não sei vocês, mas eu já me dá um estresse, assim. Eu passo lá, se eu vejo um copo, eu penso, por que o fulano não lavou o copinho e guardou? É só um copo. Estou orando por uma lava-louça, Senhor, eu quero uma lava-louça, Senhor, porque eu vou treinar o povo para botar a louça suja na lava-louça. Então, você imagina, finanças desorganizadas. Gente, finanças desorganizadas, problemas nas finanças é uma das coisas que mais destroem casamentos. Se as suas finanças estão bagunçadas, organize elas. Sabe, uma vez o pastor e eu, nós estávamos orando por um aumento. Ah, Senhor, precisamos de um aumento. Senhor, essas crianças estão crescendo. Senhor, é mais gasto, come mais, né? Quem tem filho adolescente sabe, meu Deus, esse povo come, né? Come bem. Senhor, nós precisamos de aumento. E sempre que a gente precisa de aumento, o que Deus manda? Dinheiro? Trabalho, né? Feliz será, né? E tudo te irá bem. Trabalhe, né? Do suor do teu rosto comerás. É isso aí, trabalho. Começamos a ganhar melhor, né? Bem melhor do que a gente estava ganhando. De repente, um dia a gente foi fazer... O pastor tem tudo organizado, assim, as planilhas dele, tudo. E eu não fico muito a par disso. Ele assumiu essa parte lá em casa. E daí eu comecei a olhar para as planilhas e começou a me dar um desespero, assim, porque eu sou de controlar, né? E eu fico estressada, assim. Falei, meu Deus, como é que pode? A gente está ganhando mais e como que está assim? E daí ele, calma, querida, calma, né? Ele é sempre muito da calma. E daí eu olhei aquilo e fiz uma leitura. Não é sobre quanto se ganha, mas é sobre quanto se gasta. Então, se as finanças estão desorganizadas, é porque não é sobre quanto você está ganhando, mas é sobre quanto você está gastando. Então, temos que aprender a administrar, a organizar essa área da nossa vida também, né? Pais, se vocês estão com problemas nos seus relacionamentos, no seu relacionamento casal, você vai ter filhos desorganizados, filhos com problemas. Então, nós precisamos organizar as áreas da nossa vida. Sabe, em geral, a desordem traz, queridos, perdas, tristezas, a ira, conflitos, doenças, improdutividade. Sabe aquela coisa que você pensa assim, nossa, isso aqui eu não consigo fazer. Isso aqui eu quero fazer, mas eu não faço. Eu falo como Paulo, né? Paulo disse, aquilo que quero fazer não faço, mas aquilo que eu não quero eu faço. É porque tem uma desordem ali, tá? Uma disfunção. É como se você estivesse pegando uma peça de um quebra-cabeça e colocando no lugar errado. Então nós precisamos nos organizar, precisamos pedir ajuda de Deus, falar, Jesus, eu não quero viver uma vida desorganizada, sabe? Mas para que a gente possa se organizar e experimentar, sabe, de uma ordem, aquela ordem que você olha e fala, glórias a Deus, né? A minha parte eu estou fazendo, tudo está indo bem. Nós precisamos resolver duas coisas na nossa vida. E a primeira coisa é a nossa vida interior. Nós precisamos resolver o nosso eu, quem eu sou, sabe, as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas perdas, os nossos traumas, as nossas dores, as nossas angústias, os nossos medos, os nossos sonhos. Porque às vezes a gente está numa disfunção. Às vezes a gente está vivendo, mas eu já vivi isso, queridos. Eu posso falar porque eu já vivi isso. Uma fase da minha vida, eu me pegava assim, desejando, almejando viver coisas que eu não estava indo para aquele caminho para viver aquilo. Tipo assim, eu vou dar um exemplo. Eu gostaria de estar vivendo, poxa, se eu estivesse vivendo lá perto da minha família, lá perto da minha mãe, né, vivendo lá com eles. Senhor, como seria bom, como isso, como aquilo, como aquilo.
mas eu não estou vivendo lá. E daí Deus falou assim, peraí, você precisa ajustar a sua rota, não é isso. Ou seja, às vezes a gente vive algumas frustrações porque a gente não se organizou. Às vezes a gente tomou um caminho na nossa vida e a gente quer ter um fruto, mas tipo assim, a gente plantou limão e a gente quer colher laranja. Opa, tem alguma coisa aqui. Ou eu começo a plantar laranja para colher laranja, ou eu chupo o limão azedo que eu tenho plantado, né? Então, Deus nos chama para a gente se ajustar. Sabe, se eu perguntar para você nessa noite, quem é você? Pense um pouco sobre isso. Quem é você? Você não é o seu trabalho. Você não é os seus diplomas. Você não é o dinheiro que você tem. Você não é o teu status. Você não é os seus fracassos. As coisas que não deram certo na sua vida. Você não é isso. Você não é as suas vitórias. Você é quem Deus diz que você é. E quem diz que... O que Deus diz sobre você? Sobre mim? Deus diz que nós somos filhos amados. Filhos amados. E dentro dessa identidade de filhos, nós sabemos o que a palavra promete para os filhos. O que a palavra de Deus promete para os filhos? Tem uma herança. Você tem uma herança em Deus. Jesus te levou, Pai. Você foi adotado, você faz parte dessa família. E como há deveres aqui para você, há direitos também. Há uma bênção sobre a tua vida. Uma bênção que vem de Abraão, de Isaac, de Jacó e de todos aqueles ao quanto receberam. E deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então você precisa descobrir ou se alinhar, se ajustar, colocar em ordem esse princípio na tua vida. Eu sou filho de Deus, independente do momento que eu estou vivendo, da dificuldade que eu estou vivendo, da luta que eu estou vivendo, da falta de dinheiro, se é a falta de dinheiro. Você é filho. O amor de Deus por você não muda por causa daquilo que você está passando, da desordem que está talvez a sua vida. Deus continua sendo pai. Deus continua te amando. Agora Ele diz, ajusta o teu caminho. Converta o teu caminho para que você possa usufruir. Porque se você estiver plantando limão, você não vai colher laranja. Por isso, ajusta a tua rota. Arruma essas áreas desajustadas para que elas possam entrar num prumo. E daí você possa andar num caminho, numa linha de bênção. Vai ser fácil? Não. Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições. Jesus falou isso. Mas o que Jesus disse? Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus já venceu. Há um caminho, há uma promessa sobre as nossas vidas. Há um cuidado de Deus sobre nós. Então nós precisamos cuidar da nossa vida interior. Como é que está a sua vida interior? Porque, querido, se você não estiver bem resolvido aqui dentro, aqui fora pode estar uma maravilha, não vai prestar. Não vai prestar. Quantas vezes, talvez você já teve uma experiência de dizer assim, se eu fizer aquela viagem, quando eu voltar daquela viagem, tudo vai mudar, né? E é aquela viagem, ou é aquela casa, ou aquela cidade, ou aquelas pessoas. De repente você faz aquela viagem, está naquele lugar, é promovido, e a tua vida volta. Você fala, meu Deus, né? Por quê? Porque é nós. É nós que precisamos nos ajustar. Sabe, Deus, Ele não se compromete com os nossos fracassos. Deus, Ele não se compromete com as nossas más escolhas. Deus, Ele deu o livre-arbítrio, que é amor maior. Deus nos deu um livre-arbítrio, por isso nós precisamos nos ajustar, nos alinhar. Então, a desordem, ela traz uma coisa, que eu considero que assim, é um dos maus desse tempo que a gente tem vivido. A desordem, ela traz a ansiedade. Já ouviu alguém falar? Estou tendo uma crise de ansiedade. Estou ansioso. Até falei aqui de manhã um pouco sobre isso, que, queridos, há uns 4 anos atrás, a gente ainda estava trabalhando no Ministério de Adolescentes. Comecei a ver muitas adolescentes ao meu redor. Eu estou tendo crise de ansiedade. E daí, assim, eu sou muito racional, assim, para as coisas. Daí eu fico olhando aquilo, assim. Aí, nas primeiras vezes, eu deixava as pessoas atenderem, olhava e tal. E sempre vinha, assim, no meu coração. Isso não é físico, isso é espiritual. Então, quando eu comecei a atender, vinha todo mundo desesperado, meu Deus, está tendo uma crise, e a pessoa ali se esbaforindo e tal. E eu sempre falava, pode dar licença, né? Posso deixar eu e essa pessoa aqui sozinha, eu e essa adolescente aqui sozinha, né? Ou eu e essa jovem.
E todas as vezes eu orava, todas as vezes. Eu nunca ia lá, dava água, nada, não tentava acalmar nada. Todas as vezes eu ia lá e orava. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores, né? Então tinha vezes que eu cantava. Por isso, abrindo um parênteses, cuide com as coisas que você tem ouvido. Quais tem sido a playlist da tua vida, né? Quais as músicas estão no seu carro, está no seu fone de ouvido. Porque se Deus habita no meio dos louvores, o diabo também habita no meio dos louvores dele. Então cuida muito com isso. Mas enfim, voltando para o exemplo ali. Cantava louvores, orava. Gente, eu não precisava dar um copo de água e às vezes não precisava falar uma palavra. A própria presença de Deus, a oração, trazia a paz. A pessoa levantava dali, ia e continuava fazendo suas coisas. Ou seja, não estou dizendo aqui que todas as doenças, né, são espirituais. Não estou dizendo isso. Existem disfunções, existem algumas coisas na nossa vida que estão fora de ordem, né? Então, às vezes, sim, é o nosso corpo gritando, né? Porque a gente está se alimentando mal, porque a gente não faz exercício, porque a gente não cuida da nossa mente, porque às vezes trabalha demais, é uma disfunção, uma desordem. Aí, às vezes, sim, gera ansiedade, o corpo mesmo falando. Mas eu quero dizer para você, na maioria das vezes, é espiritual. Porque até quando é físico, eu acho que é espiritual. Sabe, o inimigo vai colocando trabalho, se ocupe, excesso, aí vai para o corpo. Então, tudo é espiritual, de alguma certa forma. Então, nós precisamos colocar em ordem a desordem na nossa vida para que a gente não experimente de uma ansiedade que o mundo tem experimentado. Sabe, Mateus 27 fala assim, ó. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Eu e você podemos acrescentar 1 hora a mais na nossa vida? Não, nós não podemos, né? Então nós precisamos o quê? Primeiro, veio a ansiedade sobre a nossa vida, eu tenho que descansar. Não é uma opção, é uma necessidade. Opção é quando você pode escolher. Eu digo assim, ó, não tem opção. Tipo, escolha, eu vou confiar em Deus, sabe? Algumas coisas, né, que a ansiedade pode gerar na vida de uma pessoa. E daí eu vou falar algumas coisas aqui. Se você identificar alguma dessas coisas, peça para o Senhor. Talvez você não está experimentando de uma ansiedade, talvez por alguma desordem na sua vida. Dor de estômago, né? Uma dor de estômago, é sempre uma dor de estômago. Gastrite, úlcera, calvície, gente. As pessoas perdem cabelo por causa de estresse, por causa de desordem, sabe? Por não priorizar o descanso muitas vezes. Cabelos brancos, quem não quer ter cabelos brancos? Sim, cabelos brancos antes da hora. Desequilíbrio hormonal, mulheres. Imagina, tem vezes, né? Não sei você, mas tem vezes que começa a dar uma tristeza, uma angústia. Você fala, meu Deus, parece que está tudo errado. Uma coisa, há uma vontade assim de não sair da cama, de ficar na cama, né? É uma depressão. Todos nós somos tentados a viver uma depressão. Volto a dizer, depressão não é só espiritual. Existem fatores físicos que desencadeiam uma depressão, de ambiental, de situações que a pessoa passou, às vezes até familiar. Mas todos nós sofremos, somos tentados a viver uma depressão. Quem nunca aqui não se sentiu uma vontade de não fazer mais nada da vida, de se isolar, de sumir, de ir embora? Quem nunca, né? Quem nunca, levante a mão. Você é mais do que feliz se você nunca experimentou isso. Quem aqui nunca se sentiu num buraco? Então, depressão muitas vezes vem também por isso. Alteração na pressão. Sim, gente, a pressão arterial. Olha só, o corpo, a mente, o espiritual, a mente, a desordem atacando o corpo. A pessoa começa a ter sintomas no corpo, começa a ficar doente, adoecer o seu corpo. Noites mal dormidas, não consigo dormir. Eu deito e não consigo dormir, e fico ali, chega de manhã, eu estou um zumbi, não consigo dormir. Desordem, tem alguma coisa em desordem aí, né? É espiritual? Nem sempre é espiritual. Às vezes é uma desordem na sua vida. Precisa investigar. Mau humor, né? Mau humor, vive mal-humorado, sai mal-humorado, volta mal-humorado, está sempre mal-humorado. Isso foi uma luta na minha vida. Meu marido, que me conhece bem, sabe, né? Eu me lembro que quando eu casei com ele, as primeiras manhãs assim, era um exercício para mim, porque ele acordava muito feliz.
Ai, eu assim, gente, até o meio-dia, assim, ó, eu vou em câmera lenta, assim. Eu, assim, olha, sou uma pessoa que funciona muito bem da tarde para a noite, mas de manhã. E daí ele já vinha sorrindo, dando risada. E pensava, meu Deus, por que ele não fica no canto dele, né? Não me deixa quieta, não fala comigo. E daí ele deixava eu ainda brava, porque ele falava, querida, você acordou, tá respirando, tem vida, agradeça a Deus, já é um motivo para você estar alegre, né? Mau humor. E eu falava, meu Deus, que lembrança que os meus filhos vão ter dessa casa, Senhor. Uma mãe que reclama toda hora, uma mãe que grita toda hora, uma mãe que toda hora tem alguma coisa para reclamar. E vou dizer para você, é uma luta até hoje na minha vida. Eu preciso estar em ordem. Se eu não estiver em ordem, eu sempre falo para eles, eu falo, olha, dê glórias a Jesus, que Jesus me encontrou, queridos. Porque se você tivesse uma mãe sem a palavra, meu Deus do céu, você ia querer ir embora de casa aos 12 anos de idade. Então, o que nós perdemos, queridos, quando a gente anda nesse caminho? Nós perdemos a confiança em Deus, sabe? O inimigo, ele rouba, né? Através da ansiedade, ele rouba a nossa confiança em Deus, ele tira a nossa paz e rouba a confiança. Sabe aquele ponto que você chega e começa a ficar descrente, você começa a ficar, mesmo que você já conheça a palavra, você começa a andar por um caminho de assim, ai, eu já vivi tanto isso, ai, você começa a andar assim numa conformidade, você não experimenta mais milagres, você não experimenta mais sobrenatural, porque você começa a viver um sistema do mundo, né? A viver de um modo que o mundo anda, do mesmo jeito que o mundo anda. Para que isso não aconteça, o que nós precisamos? Desenvolver a nossa fé. Hebreus 11:6 fala assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Você precisa de fé para viver e de fé para morrer. Quando Ezequias recebe a palavra, arruma a tua casa, quer dizer, ele recebe uma sentença de morte. E se nós tivéssemos um mês para viver? E se nós soubéssemos que vamos morrer daqui a um mês? Deus falasse, mandasse um profeta, ó, você vai morrer tal dia, né? Talvez no começo você fale, não, está repreendido em nome de Jesus, mas depois você começa a sentir no seu corpo aquela profecia se cumprindo. O que você ia fazer? Você ia se preocupar com o teu patrão? Ir lá fazer hora extra? Você ia se preocupar demais com a sua empresa? Você ia se preocupar demais com as coisas desse mundo? Não, querido. Provavelmente você ia se consertar com Deus. Por quê? Porque isso é o que tem valor. Por isso, queridos, nós não podemos negociar. Sabe? Nós não podemos negociar aquilo que tem preço. Aquilo que tem valor por aquilo que tem preço. A saúde tem preço? Não. Uma pessoa doente, num câncer terminal, daria tudo o que tem para recuperar a sua saúde. Seu casamento tem preço? Não, ele tem valor. Seus filhos têm preço? Não, não tem dinheiro que pague a vida dos nossos filhos. Então, por que a gente, muitas vezes, troca o que tem valor por aquilo que tem preço? Por que muitas vezes a gente troca aquilo que não tem valor por coisas tão baratas? Por que a gente troca? Sabe, nós precisamos viver o hoje, sabe? Olhando para o hoje como um presente, não vivendo preso lá no passado. Muitas vezes a nossa vida está em desordem porque a gente está preso lá no passado. Ah, porque quando era assim, porque quando era o fulano, o ciclano, o beltrano. Ah, porque quando eu trabalhava, porque quando eu fazia isso. Ou no futuro. Ah, quando eu tiver isso, quando eu me formar, quando eu tiver uma esposa, quando eu tiver filhos. Deus fez o hoje para ser vivido hoje. O hoje significa o quê? Presente, quer dizer, é um presente. Passado a gente não pode voltar e futuro não temos certeza que vamos chegar lá. É o hoje, é o ordinário, é aquelas coisas que a gente faz todo dia. É o almoço em família, é a reunião com aquelas pessoas que a gente ama, é o cuidar bem, sabe? É ir lá 500 vezes e juntar as bagunças do quarto dos filhos. Tem vezes que eu chego lá e eu falo, meu Deus, Senhor. E daí já me vem aquela ira, e daí só que eu dou lugar para o Espírito Santo. E daí ao mesmo tempo que me vem aquela ira, eu começo a respirar e falar, Espírito Santo, fala comigo. Espírito Santo, fala comigo. E daí o Espírito Santo fala assim, um dia eles não estarão mais aqui. Um dia não terá mais essa bagunça. Um dia esse quarto vai estar vazio, eles vão ter a vida deles, a família deles. E daí, opa,
Aí eu me lembro o quão precioso é o presente, esse tempo que eu estou vivendo. Então eu não posso viver no amanhã, sabe? Mateus 6,34 fala assim: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Já basta a cada dia o seu mal. Já basta a cada dia o seu mal. A gente já vive um mal todos os dias. Todos os dias já tem as preocupações, já tem os pesos. Mas o que a gente precisa fazer, queridos? Sabe, se o seu problema é com a ira, por exemplo, você vai descontar na pessoa que está do seu lado, a pessoa que te ama, a pessoa que não tem valor, que não tem preço, sabe, tem valor. Que não precisemos perder ninguém para reconhecer o valor das pessoas. Sabe, que a gente não precisa estar diante de uma situação difícil para ter que organizar uma bagunça na nossa vida. Às vezes é uma desordem. Eclesiastes, para finalizar, 11:10 fala assim: afasta do seu coração toda a ansiedade. Afasta do seu coração toda a ansiedade. Sabe, a ansiedade, ela nos afasta de Deus. Quando estamos ansiosos, começamos a duvidar do poder de Deus para libertar, para curar, para restaurar e para salvar. Mas eu quero dizer para você, talvez você diga assim: mas pastor, eu não sou uma pessoa ansiosa. Eu sou uma pessoa bem tranquila. Eu entreguei minha vida nas mãos de Deus e estou indo. Talvez você não entregou a sua vida na mão de Deus. Talvez você está vivendo a vida Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Que daí é outra coisa bem diferente. Porque, queridos, aquilo que é a nossa parte, Deus não vai fazer. Aquilo que Deus colocou na nossa mão é nossa responsabilidade. Por exemplo, a parábola dos talentos, lá que Jesus conta, né? Que deu para cada servo um talento. O servo que enterrou o talento, o que aconteceu com ele? A Bíblia diz que até o que ele tinha foi tirado. Até o que ele tinha, ele perdeu. Aqueles que multiplicaram os seus talentos, o seu Senhor deu mais. É assim que Deus faz com a nossa vida. Sabe, quando nós colocamos a nossa vida numa ordem de prioridades, o seu casamento, por exemplo, tem que estar lá no topo. É Deus primeiro, né? Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Depois vem o casamento, não vem os filhos, vem o casamento. Casamento, queridos, cuidar do casamento é saúde, assim, é uma coisa assim, é uma necessidade de utilidade pública. Porque casamentos desestruturados é uma sociedade desestruturada, é uma igreja fraca. Famílias fracas é uma igreja fraca, é uma sociedade fraca. Por que você acha que o inimigo está atacando tanto as famílias? Porque ele sabe que se destruir as famílias, se destruir os casamentos, se destruir a instituição família, o molde que Deus fez de família, ele vai destruir todo o resto. Por isso, cuide do seu casamento, coloque assim, ó, lá em cima como prioridade. Eu quero te desafiar a sair daqui nessa noite e fazer uma lista do que você tem investido o seu tempo, a sua atenção e seu dinheiro. Talvez você se depare com o seu carro. Talvez o teu carro está tendo mais tempo do que a sua esposa. Talvez o videogame está tendo mais tempo que a sua esposa. Talvez a internet está tendo mais tempo que a sua esposa e os seus filhos. Talvez um lazer está roubando o teu tempo com a sua esposa e com os seus filhos. Eu quero dizer, no último dia, quem vai estar lá com a gente? É os nossos, é aqueles que nós cuidamos, é aqueles que nós abraçamos. Mas eu quero dizer para você, existe uma lista que nós devemos ter de prioridades na nossa vida. Deus, inegociável. A família vem logo depois, sabe? O trabalho vem logo depois e o ministério vem logo depois. É essa a ordem, você não pode passar essa ordem. Porque eu quero gastar, por exemplo, mais tempo na igreja, né? A gente tem dito para os nossos filhos isso. A igreja não é mais importante que vocês. A gente fala isso. Quem conhece nós pessoalmente sabe o quanto nós nos esforçamos por essa igreja. Nós amamos essa igreja como uma família. Mas, queridos, todo o tempo que a gente pode, a gente dá uma saidinha com os nossos filhos. A gente não negocia celular na mesa. A gente procura estar junto nas refeições que a gente pode. Porque assim, ó, também a gente pode estar junto e não está tendo tempo de qualidade. Então a gente tenta ter tempo de qualidade. A gente é perfeito? Não. A gente falha. Mas a gente está sempre cuidando. Pastor e eu, como casal, a gente está sempre cuidando. Senhor, o que nós estamos errando com os nossos filhos? Senhor, o que nós estamos tendo falta? Agora,
Aqui, ó, a nossa prioridade é o nosso casamento. Tá aqui o Cauã e ele pode confirmar isso. Quanto nós dois cuidamos um do outro. Tinha uma fase na nossa vida que eles eram pequenininhos e eles falavam: mas a mãe sempre serve o pai primeiro. E o pai e a mãe sempre primeiro. Sim, a gente brincava com eles. Porque um dia vocês vão embora e vai ser nós aqui, ó. Vai ficar nós quando todos forem. Quando seus filhos forem embora, quando tiver só você e o seu cônjuge, o que vai sobrar? Tem que sobrar muito amor, muito companheirismo. É uma construção. E assim, por ordem. Mas agora eu só vou cuidar da minha família e eu não vou servir em nada no reino de Deus. Não. Você precisa. A Bíblia diz que nós fomos chamados para levar o reino de Deus. Olha quantas cadeiras estão vazias aí. Olha aí. Queridos, isso aqui são pessoas, são vidas. Isso aqui é um poço no deserto. Eu sempre digo, a igreja, ela é uma fogueira que o próprio Deus alimenta e nós somos as brasas. A partir do momento que essa brasa está longe da fogueira, ela se apaga. Então nós precisamos levar o reino de Deus. Mas você entende que é tudo uma ordem, há um equilíbrio. Nós precisamos olhar para a nossa vida com equilíbrio. Nós precisamos olhar a nossa vida com sabedoria. E só tem um lugar que a gente encontra esse equilíbrio, essa sabedoria. Aqui, ó. Na prática, a Bíblia diz que a árvore que é boa dá frutos. Nós precisamos dar frutos. Nós precisamos nos expor a isso aqui. Queridos, essa Bíblia ela pode ficar aberta lá na sua casa, no Salmo 91, a vida inteira. E você pode viver uma vida disfuncional, uma vida fracassada. Você pode fracassar no seu casamento, com seus filhos, nos seus relacionamentos. Sabe por quê? Porque não é esse papel aqui que muda as nossas vidas. Não é uma Bíblia aberta, mas é a Bíblia praticada. É quando essa palavra, ela pula daqui, ela entra aqui e ela traz vida, ela traz mudança. Querido, se a nossa vida ela não está tendo fruto de mudança, se nós estamos andando conformados com alguma área, peraí, nós temos que parar e reavaliar. A Bíblia diz que conversão é mudança de caminho. Isso é diário, é uma vida diária. A gente não pode se conformar em viver uma desordem. Nós não podemos sorrir aqui fora, manter uma aparência aqui fora, sendo que aqui dentro está uma bagunça, sendo que dentro da nossa casa está uma bagunça. Nós precisamos, no mínimo, parar e falar: ei, Senhor, o que está errado aqui? Ei, tem alguma coisa aqui que está fora do lugar. Tem alguma peça desse quebra-cabeça que está no lugar errado. Quero convidar você a se colocar de pé nessa noite. Sabe? E eu quero perguntar para você: que coisas na sua vida que não tem preço, que tem preço? Que coisas que o dinheiro talvez pode pagar, que tem roubado coisas que não têm valor? Feche os seus olhos.